Isso. E nós vamos nos preparando. Sejam todos muito bem-vindos. Queria lembrar a todos que estão presentes, mesmo você que já está me assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, né? Curta, compartilhe, leve essa mensagem para o maior número de pessoas, convide pessoas para fazerem parte do nosso estudo. O grupo existe para que a gente troque informações, né? Aquele grupo é para a gente tanto postar o link das aulas, mas também é um espaço aberto para discussão, gente. Isso tudo é muito saudável. E se você está me escutando e quer acompanhar só pelo YouTube, não tem problema. Ao fazer sua inscrição, clique lá no link do sininho, né? Naquele botão do sininho, que você será lembrado sempre da aula. E isso é algo muito bom, né? Muito bom. Todo mundo participando do jeito que dá conta, na hora que dá conta, e fazendo o nosso papel, né? De nos aprimorar, de aprimorar as pessoas à nossa volta e compartilhar com o maior número de pessoas estas informações. Lembrando também que essas informações, gente, estão longe de serem a verdade completa, né? Não existe verdade completa. Então, Kardec trouxe, né, um passo à frente, um passo a mais imenso, né, em relação ao conhecimento do Evangelho e das leis espirituais, mas tem muita coisa nova chegando, né? Tem muita informação vindo de fontes as mais variadas possível. E isso é maravilhoso. Então a gente tem que ficar atento, né? Porque do jeito que chega muita coisa nova, também chega muita coisa inadequada, não é? Então o que que a gente tem que fazer? Ouvir, criticar no bom sentido, assim, isso é coerente, isso não é coerente, a minha consciência dá conta de aceitar isso que essa pessoa está dizendo, isso que essa pessoa está dizendo está de acordo com o que Jesus ensinou, porque Jesus é o nosso norte. Né? Jesus é o nosso norte. Se estiver dentro do amor, da fraternidade, da caridade, ok, podemos pensar no assunto e começar a trazer à luz do entendimento, da ciência, essas verdades. Se for contrário a isso, ao nosso norte, ao amor, à fraternidade, à doação, ao desejo de bem, então nem perca tempo. Né? Porque também o nosso tempo é muito precioso e a gente não pode perder tempo com coisas que não nos vão levar a lugar nenhum, né? Pelo contrário, a gente tem que tomar muito cuidado com essas distrações, né? Então, se vocês ouvirem coisas sobre o nosso tema e quiserem trazer essa discussão, tanto para a aula quanto para o grupo de WhatsApp, tudo será muito bem-vindo sempre, tá? Vamos fazer a nossa prece, então, para a gente começar, que hoje tem muita coisa para a gente ver. Então, vamos pedir, né, aos amigos espirituais que criem em torno de nós, de cada um de nós, nos nossos lares, um campo de luz e de proteção. Que dentro desse campo nós possamos ser guardados e também que a nossa consciência possa ser ampliada, que o nosso entendimento possa ser multiplicado, para que possamos transformar em luz todos os ensinamentos do estudo de hoje. Uma gratidão imensa à FEFA, que é a Fraternidade Espírita Fonte de Amor, que está promovendo e me convidou para a gente fazer esse estudo. Uma gratidão imensa a todas as casas aqui representadas, a todos os mentores que estão presentes, o mentor de cada um participante e os específicos deste trabalho. Uma gratidão imensa a Kardec, que permitiu que esses ensinamentos fossem explicados, codificados, para chegar mais perto de nós, do nosso entendimento, da nossa consciência. Sigamos juntos, em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então hoje nós estamos partindo para o capítulo 4 do Livro dos Médiuns, já é o segundo livro dos médiuns, né? O Livro dos Médiuns tem alguns livros, já vimos o primeiro, no segundo
falamos nas aulas anteriores das manifestações físicas e hoje vamos falar das manifestações visuais. Então, eu trouxe hoje mais 2 livros de apoio que nós vamos nos recorrer em algum momento ao Livro dos Espíritos e ao livro Consciência, psicografado pelo Robson Pinheiro, pelo espírito Joseph Kleber, que tem alguns pontos importantes para a gente refletir e entender melhor o assunto, né? Então, né, Kardec começou com uma pergunta lá no Livro dos Médiuns, dizendo: os espíritos podem se tornar visíveis, né? Ou seja, nós vimos nas outras aulas que os espíritos não conseguem se manifestar neste plano, né? Mas eles conseguem se tornar visíveis? E a resposta é sim, né? Podem se tornar visíveis com a gente em vigília, acordado. Nós temos relatos assim em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade, dessas aparições, né? A gente chama de aparições, mas principalmente, gente, durante o sono. Porque o simples fato de estarmos dormindo não nos dá essa capacidade de ver todos os espíritos. Eles se apresentam para nós, eles se tornam visíveis para nós, não é? Durante o sono. Então a gente fala: ah, sonhei com fulano, sonhei com Beltrano, sonhei com Nossa Senhora, sonhei com isso assim, assim. Por quê? Porque esses espíritos se fizeram visíveis, não é? E eles se fazem visíveis, gente, sempre. Quando dormimos, temos experiências extrafísicas. Mas o que sobra na nossa mente é muito pouco. Depende aí de uma interpretação, não é? A consciência da visão espiritual, né? Tanto da gente acordado quanto dormindo, tanto encarnado quanto desencarnado, depende de muitos fatores, como cultura, conhecimento, não é? Crenças do espírito, crenças do ser. Às vezes a gente vê um amigo espiritual, mas as pessoas que estão tão arraigadas, né, na santidade, eu vi um santo, eu vi um anjo, e às vezes nem era. Nós vamos falar mais disso durante o ensino de hoje, né? Então, durante o sono, o que que acontece? A gente desdobra o campo espiritual, ou seja, o conjunto de corpos, né, espirituais, que são duplo etérico, perispírito e campo mental, deslocam um pouco em frequência do corpo físico. E por isso fica mais fácil o acesso às energias mais sutis, não é? E dependendo da vibração, de para onde a gente vai, da nossa faixa evolutiva, nós lembramos mais ou menos desse intercâmbio. Então, durante o sono, há um afrouxamento, né, da nossa resistência, da consciência, e por isso a gente consegue ter mais contato com o plano, fica mais fácil, né? Porque o nosso cérebro físico, gente, ele é muito denso. Ele é muito denso e ele tem poucos, eu costumo brincar que ele tem poucos megabytes, eles têm pouco recurso. É como se fosse um computador bem fraquinho, bem primitivo. Quando a gente sai deste aprisionamento da matéria, não é? Já amplia mais ainda a nossa percepção. Depois que a gente desencarna, aí amplia muito a percepção. E quanto mais a gente evolui, mais fácil fica esse aprimoramento. Então, eu quero pedir licença neste momento para ler 2 parágrafos pequenos do livro Consciência. Olha, é um livro Consciência, esse livro é fantástico, não é? Que foi psicografado por Robson Pinheiro e que falam sobre esta visão, né? Sobre essa vidência do plano extrafísico. Então, olha, sabemos que a vidência, quando for um fenômeno verdadeiro, olha que interessante, pode variar imensamente de uma pessoa para outra conforme a nitidez, o foco, a distância, ou mesmo quanto à associação de ideias advindas dessa experiência. Ou seja, a nossa mente vê,
Mas na hora de interpretar, ela vai interpretar de acordo com um monte de outros fatores. Contudo, convém observar, como disse o nosso irmão Allan Kardec, que a vidência é entre as faculdades medianímicas a mais fácil de ser enganada. Gente, nós vamos falar muito disso hoje. Espíritos com grau intenso de poder hipnótico podem implantar. Alguém está com o microfone aberto? Pronto. Espíritos com grau intenso de poder hipnótico podem implantar imagens ou um banco de memórias artificiais no cérebro das pessoas que visam influenciar. Gente, a seriedade disso. Além disso, existem os chamados achismos e pseudomédiums, que imaginam coisas, seres e situações e expressam-se como se fossem percepções dignas de crédito. Há que se precaver contra tais armadilhas, pois a verdadeira evidência, principalmente aquela mais proveitosa e profunda, que realmente vai trazer ensinamento, não é? Conhecimento, é ainda algo difícil de se encontrar. Os olhos, gente, eles captam imagens, mas o cérebro traduz a imagem e traduz de acordo com o que tem dentro da nossa cabeça. Quando a nossa cabeça não tem conhecimento, não tem esse hábito de raciocinar, de criticar, de fazer perguntas, a gente aceita qualquer coisa. E nós já falamos em aulas anteriores, né, que o perispírito tem uma condição que nós chamamos de plasticidade, ou seja, o perispírito ele é moldável. Então, espíritos desencarnados nessas manifestações visuais podem sim adquirir aparências enganosas. Então, você pode ver uma Nossa Senhora, você pode ver um Bezerra de Menezes, você pode ver um Chico Xavier, e na verdade não era. Pode acontecer dois fatores. Ou o espírito desencarnado realmente moldou o seu perispírito, ou ele usou técnicas de hipnose para você estar vendo uma coisa e achar que está vendo outra. Eles criam campos magnéticos facilmente para impressionar a nossa visão, ainda mais quando a gente está acordado, e mesmo quando estamos dormindo, eles criam campos magnéticos para você achar que viu. Então, qual que é o segredo, né? Kardec fala muito disso lá na Gênese. Qual é o segredo para a gente saber se o que a gente viu é aquilo que a gente viu e aquilo que os espíritos falaram conosco durante essas aparições são reais ou não? Pelo fluido, pela qualidade vibratória, isso ninguém disfarça. Não tem como disfarçar energia, eles disfarçam imagem, eles disfarçam visual. Bonito, cheio de. Pode ter asa, pode estar lá cheio de túnica branca, te chamando de meu irmão, te chamando de meu filhinho. É a qualidade fluídica, ou seja, é aquele trem que te dá paz no coração ou que aperta o coração, que relaxa a sua musculatura ou te deixa assim tenso. É aquilo que vai de acordo com as suas verdades, né? Tudo que a gente tem aprendido de amor, fraternidade, coerência, ou aquilo que vai contra tudo que você acredita. Então, gente, manifestação visual é algo para se tomar cuidado. É para ter medo, não acreditar em nada? Não. Estou dizendo para não acreditar em nada. Estou dizendo para desconfiar de tudo. E até que provem o contrário, você vai desconfiar, ok? Principalmente quem está aí trabalhando mediunicamente e tem essas percepções, desdobrado ou não, em reunião mediúnica ou não, ou então dorme. Nossa, eu sonhei que um anjo veio até mim. Vou contar uma experiência minha para vocês.
Eu era muito novinha e eu sempre fui muito, muito, muito apegada ao meu pai. E a minha mediunidade desenvolveu muito cedo, muito cedo. Eu era muito jovem, devia ter essa época o quê? Uns 13, 14 anos. E a gente estava o caos mediunicamente para mim. Eu vendo coisa, aquela coisa toda. Aí de noite, eles começaram a se apresentar para mim com túnicas brancas, falando mansinho e dizendo assim: minha filha, nós viemos aqui te preparar, porque seu pai vai desencarnar. E você tem que ter força, não sei o que, gente, eu pirei. Aí meu pai atrasava 5 minutos para chegar do serviço, eu pronto, já foi hoje. E eu já estava com a certeza que meu pai ia desencarnar. E com isso eu fui ficando tão tensa, tão tensa, tão tensa, que começou a me dar dor de estômago, dor de cabeça, eu não conseguia dormir. Meu pai observando que meu comportamento mudou, eu queria ficar o tempo todo do lado dele, que, ah, meu Deus, eles estão me avisando que meu pai vai morrer, deixa eu aproveitar dele aqui, aquela coisa toda. E aí um dia ele me apertou, não, minha filha, me conta o que está acontecendo, como é que eu posso te ajudar. Aí eu contei do sonho para ele, chorando, desaguando, a chorar. Aí ele falou, "Ô, minha filha, deixa eu te explicar, espírito superior não se ocupa com isso, não. Com certeza eles estão aí, né, te ludibriando, te enganando e tal. Vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer o culto juntos todos os dias antes de você dormir. E aí a gente faz o Pai Nosso, você lê um pedaço do Evangelho, vai dormir, e a hora que você estiver sonhando, você pede o seu mentor para te ajudar a lembrar do que nós estamos conversando. E se você vê esses espíritos chegando com esse papo, você vai fazer um Pai Nosso na hora. Falei, tá bom. Aí fizemos o culto um dia, não apareceu mais ninguém de noite. No outro dia não apareceu. No terceiro ou quarto dia, sei lá, eles vieram com aquele papinho, né? E eu consegui lembrar do que meu pai me falou no sonho. Eu tenho muito isso, eu tenho muito essa questão da mediunidade no sonho. E eu lembrei, e eu fiz um Pai Nosso. Gente, a hora que eu comecei a fazer o Pai Nosso com aqueles espíritos tudo bonito, de túnica branca, eles foram se modificando, se modificando, se modificando. Eles se transformaram visualmente para mim, né? Não que eles se transformaram em lobos, mas visualmente eles se transformaram em lobos e saíram correndo. Nem sei se era lobo ou cachorro, saíram correndo. Vocês acreditam? Não sonhei mais com eles. Aí a vida passou, aí eu já estava na fase adulta, já estava trabalhando com mediunidade, com reunião de desobsessão, essas coisas todas. Um belo dia eu sonhei com eles, como animais, como cachorros, sentadinhos em carteiras e eu falando do evangelho. Nesse sonho eu reconheci vibratoriamente aqueles espíritos que estavam tentando me tirar totalmente do eixo. E olha só que loucura, eu tive uma orientação. Quantas pessoas passam estas situações? Quantos médiums passam essas situações, né? Nós tivemos lá naquela novela A Viagem, vocês devem ter assistido, né? Que tinha lá um médium que tinha um pseudo-protetor, o ator era até o Ari Fontoura, não sei se vocês se lembram disso, que tinha um protetor que só ficava mostrando coisa ruim e falando coisa errada para ele. E ele achava que era o mentor. E isso, gente, acontece muito. Então, vamos prestar atenção, tá Ô, bom? Sheila, Sim. eu tive uma experiência na minha vida que eu fiquei assim um bom tempo pensando, eu vi mesmo? Mas será que eu vi? Pô, olha o que aconteceu. O meu Sim. pai faleceu em casa Uhum. e desse dia que ele faleceu, a minha mãe pediu que a gente reunisse lá em casa. Eu não morava lá, mas me chamaram, né, rápido para ir e tudo. E aí, para reunir lá e todo mundo despedir dele e tal, porque depois que ele saísse da casa, a gente só iria vê-lo no velório, né? Uhum. Mas como foi os irmãos, os filhos, os netos que estavam ali, minha mãe pediu que fizesse isso. Aí quando eu cheguei na minha casa, lá na minha mãe, quer dizer, aí ela falou comigo, ô filha, se você tivesse assim chegado 10 minutinhos, eu acho que você ainda pegava ele vivo. E Uhum. lá no quarto onde ele estava, na cama, os paramédicos estavam lá. Tinham dois homens e uma mulher.
E aí, quando eu cheguei, e meus irmãos já tinham ido, né, despedido, chorado, aquela coisa toda. Quando eu entrei no quarto, eu fui diretamente nele, no corpo lá em cima da cama. Peguei na mão, beijei, fiz os meus agradecimentos. E enquanto eu estava ali conversando com ele, eu olhei de lado assim para os paramédicos, ele estava lá, do lado do cara e olhando para mim, com Que aquela carinha mais legal. boa do mundo. E eu fiquei louca, porque eu olhava para ele na cama e olhava para lá. Só aconteceu duas vezes também. A primeira que eu vi, Uhum. retornando para ele na cama, retornei para ele, não vi mais. Olha Não que vi legal. mais. É Mas eu isso. fiquei doida naquele momento. Será que eu estou vendo? E eu tenho isso comigo ainda, sabe? Às vezes, quando eu paro para pensar, eu fico, será que eu vi isso? Não é possível. E Com eu certeza vi, viu. Com sabe? certeza viu. E aquilo ficou em mim, assim, porque nós éramos muito apegados, igual você está falando com o seu Uhum. pai com você. Não é? Mas, assim, aquela sensação depois que foi passando, e tudo, a vontade de ver, de falar mais, e nunca mais, né? Lógico, Hum. só é pensamento mesmo. Só no plano espiritual, mesmo que você não lembre, né? Pois é. E eu fiquei com isso, assim, eu tenho isso em mim, assim, que, sabe, eu fico pensando, mas isso não é normal, É não é mesmo? normal, Jane. Veja Mas ao bem, mesmo tempo, não é? Vamos lembrar das aulas anteriores. O que que nós estudamos das manifestações físicas de pancada, objeto mexendo, né? Os sim, transportes, tudo que nós vimos anteriormente, o que que nós aprendemos? Que para o espírito manifestar na terceira dimensão, ele precisa fazer o quê? Uma combinação de fluidos, não é? Do fluido cósmico universal com seu próprio perispírito e mais o fluido animalizado do médium. E que quanto mais afinidade o médium tem com o espírito que quer manifestar, mais fácil fica o quê? Esta combinação, para que a manifestação aconteça. No caso do sim, seu pai, não é? Vocês tinham uma sintonia, vocês tinham sim, uma facilidade. Você estava ali cheio de fluido animalizado. Ele, recém-desencarnado, ainda de posse do seu duplo etérico, que não desloca de uma vez só, a gente sabe que demora um pouquinho, o duplo etérico, o perispírito, tudo ali muito recente. Então, essa manifestação, fisicamente falando, totalmente possível, ah, tá? sim, sim, Porque tem também, gente, uma coisa que é uma diferença entre o espírito que quer se manifestar, ele deseja sim, se manifestar, e isso, gente, só é permitido com a orientação dos amigos espirituais, igual qualquer outra manifestação física, mesmo que esses espíritos sejam inferiores. Mesmo que eles queiram só fazer, igual a gente hoje tem um termo, né? Como o povo fala de tocar terror, né? Mesmo que eles só queiram assustar o médium, ou causar pânico, ou fazer qualquer brincadeira, até nisso a espiritualidade superior permite para que haja aprendizado, tanto do espírito quanto do médium, não é? sim, E tem uma outra possibilidade, então, assim, isso é o espírito com vontade de se manifestar. Ele pode fazer isso quando tem permissão. E tem também médiums por perto, porque se não tem pessoas doadoras do fluido que vai fazer essa conexão, ele sozinho, só com a energia dele, ele não consegue, ok? E uma outra situação é o médium que tem uma capacidade que a gente chama de clarividência, que é rara, que são poucos e que depende de uma série de fatores que nós vamos falar agora. Esse médium consegue ver os espíritos, consegue perceber o plano espiritual, mesmo que eles não estejam mais, não seria nem materializados, né? Que eles estejam mais desejosos de aparecer. É como se o médium conseguisse pôr uma cabecinha assim para outra dimensão, não é? O médium, para fazer isso,
ele depende de algumas coisas. Primeira coisa, organização fisiológica. A vidência é algo, assim como qualquer manifestação mediúnica, a psicofonia, a psicografia, a benzeção, a intuição, qualquer manifestação de mediunidade depende de quê? De uma organização biológica, muitas vezes passada hereditariamente. É como se fosse um Hum, código, uma antena, uma conformação que vem na sim. pineal, na hipófise e que permite que esse espírito, que esse médium encarnado, né, esse espírito encarnado, consiga ter acesso a outras dimensões, ok? Então precisa dessa, eu até dei um pulo, eu ia falar disso um pouco mais à frente, mas já vamos, né? O que que precisa? Uma conformação no chakra frontal, na hipófise, na pineal, não é? Através, gente, de exercício. A pessoa pode desenvolver a vidência, assim como pode desenvolver qualquer faculdade mediúnica. Tudo isso é passível de treino e desenvolvimento. Claro que algumas pessoas têm isso muito mais fácil. Alguns já nascem com isso quase que pronto e vai ali com o exercício aprimorando. Outros que não têm podem desenvolver. Vocês entendem? Precisa do quê? Disciplina, foco, estudo e dedicação, tá bom? Isso é passível de acontecer, sim. E a gente, nas reuniões, na doutrina, né, usa-se muito o termo desenvolvimento mediúnico. Né? Então, o desenvolvimento mediúnico nada mais é do que entender quais são as habilidades daquela pessoa, não é? E dar a ela exercícios para desenvolver, para aprimorar. Eu acho lamentável que até hoje existam casos que a pessoa bateu lá, chegou lá, fala: ah, você é médium, vem para a reunião, senta na mesa e começa a receber espírito. Coitado dos médios, nem sabe o que está acontecendo, não tem a menor consciência daquilo. É ruim, está errado? Não, mas podia ser de outra forma, né? O estudo e o treino pode acontecer concomitantemente o trabalho mediúnico. Tem que ter tempo para esclarecimento, mas muitas casas ainda têm esse comportamento que acha que ser médio é só receber espírito. E a coisa é muito mais ampla, porque passa aí pelo desenvolvimento pessoal, individual do médium enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Vocês entendem? Poderia ser de uma forma muito. E daria, assim, uma resposta, um trabalho muito mais eficiente com esse treinamento. Ok? Sim. Alguém quer falar? Ok, vamos continuar então. Nós até já falamos, mas eu vou reforçar aqui que visão versus interpretação. Uma coisa é o que eu vejo, outra coisa é que eu interpreto. Fabiano, quer fazer algum apontamento? Por favor. Boa noite, gente. O que que eu que às vezes eles colocam pessoas na mesa, o médium, ele estudando e desenvolvendo, ele vai saber e vai desenvolver uma afinidade, às vezes, tal, com determinada entidade, dando facilidade para ela vir fazer a comunicação. Então, por isso que Uhum. é muito importante também o médium ter ciência e estudo desses desenvolvimentos, né? É isso que eu queria falar. Isso mesmo, porque demanda tempo, sabe, gente? É igual o namoro, né? Você conhece uma pessoa hoje, você até tem uma atração por ela e tal, mas não demanda tempo.
de um conhecer o outro, até chegar naquele ponto legal do relacionamento que um olha para o outro, já sabe o que está pensando, já sabe o que está sentindo, precisa nem conversar, que a comunicação já acontece num nível assim fora do comum nos casais que são harmônicos e às vezes até entre amigos, entre irmãos, né? Mas essa afinidade, essa sintonia demanda tempo e demanda trabalho. Não é assim, conheci hoje a não ser que seja um encontro de almas que já vem encarnando há muito tempo juntas, mas usualmente as afinidades precisam, igual sapato, né? Você compra um sapato hoje, ele não fica gostoso no seu pé. Aí você usa, quanto mais você usa aquele sapato, parece que você nem sente que está calçado, né? A afinidade com os espíritos vai acontecendo assim. E quanto menos resistência o médium oferece, quanto mais recursos de conhecimento, de autoconhecimento, não é? De saúde física, de equilíbrio mental, o médium oferece, mais rápida, mais profunda e mais fácil fica essa sintonização, tá bom? Uma coisa que o Joseph fala lá no livro Consciência é a importância dos médiums estudarem simbologias. Nós já falamos também em aulas anteriores que a linguagem do subconsciente ela é simbólica, ela não é verbal. E muitas vezes os espíritos se apresentam ou apresentam elementos, ou você vê elementos que não são literais, assim, é aquilo mesmo, aquilo quer dizer alguma coisa, não é? Então tem um estudo que eu queria sugerir, quem quisesse, quem tem aí está desenvolvendo vidência de alguma forma, não é? É o estudo da semiótica. O que que é a semiótica? A semiótica é uma ciência que estuda a linguagem dos símbolos. Por exemplo, alguém aqui já assistiu o Código da Vinci? Aquele filme maravilhoso, maravilhoso. Quem não assistiu, gente, assista, né? Então, o ator, eu esqueci o nome do ator agora. Poxa, eu gosto tanto dele. Sumiu. Bom, o ator principal, ele é um profundo conhecedor de símbolos, geometria sagrada, cabala, todas essas simbologias. Então, ele vai decifrando os códigos para desenrolar lá a história do, do, do filme, né? Que teve lá um roubo no Vaticano, essas coisas assim. Mas nós que somos médiums, e que muitas vezes estamos desenvolvendo aí, desenrolando histórias, né? Principalmente quem trabalha com desobsessão e com apometria, quantas histórias nos chegam de passados distantes, de coisas simbólicas. Então você fala assim, gente, mas eu estou vendo ali uma cruz assim, assim, um triângulo virado para baixo. Então, se você tem esse conhecimento de geometria sagrada, de arquétipo e de símbolos, fica mais fácil para a sua consciência interpretar as linguagens não verbais. E isso faz com que a sua comunicação, você enquanto médium servindo, né, ali como médium, a sua interpretação vai ter uma lucidez muito maior. E a gente sai deste campo superficial, vi uma florzinha, vi uma casinha, vi não sei o quê, para assim, opa, peraí, naquela casa tinha um arquétipo, eu vi isso assim ali, isso quer dizer isso, isso e isso. Gente, isso traz uma riqueza para a reunião mediúnica, traz uma riqueza até mesmo para a interpretação dos fatos da sua vida, seus sonhos, né? E as coisas que às vezes seus mentores vão trazendo, ok? É muito bacana, isso é muito importante, tá, gente? Então, temos que estudar o Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, as obras básicas, temos, mas temos que ampliar esse conhecimento, estudando dentro dessa questão das manifestações visuais, quem tem aí essa propriedade, ou quem quer desenvolver, ou quem está num grupo que tem pessoas que têm essa capacidade, sugiram esse tipo de estudo, que não é difícil de fazer, não, pelo contrário, é um estudo assim maravilhoso, é delicioso falar disso, tá?
porque cada um verá segundo as suas possibilidades. Não é? Então, um vê lá, vamos supor, uma torre de uma igreja. Ah, é uma torre da igreja. O outro vê a torre da igreja, mas vê ali um símbolo. Por exemplo, as obras de Aleijadinho, né, lá em Congonhas, lá no livro Confidências de um Inconfidente, que foi uma psicografia, né, do... Nossa, hoje eu vou te contar, os autores estão subindo da minha mente. Enfim, foi um livro psicografado, clássico da doutrina espírita, e lá revela que Aleijadinho era maçom, né? Então a maçonaria estava sendo perseguida na época, então ele colocou nas igrejas todos os símbolos da maçonaria, passando recados para os inconfidentes. Olha que legal. Aí um médium vê imagens assim, peraí, aí, então isso aqui está se tratando disso. Ou esse espírito pertence a determinada cultura, não é? Ele é de determinada época. Aí a gente fica aí meio Sherlock Holmes, né? Interpretando fatos para poder elucidar os casos, acolher, orientar de uma forma mais adequada, ok? No plano espiritual e até mesmo no plano material, nós temos dois tipos de visão. Na verdade, nós temos três tipos de visão. A visão física, que é essa visão que você vê com o olho, né? Eu estou aqui, eu estou vendo um copo, estou vendo um microfone, estou vendo o meu computador, meu olho que está vendo, meu olho físico que está vendo. Muitas vezes nós temos a visão perispiritual, que é o meu perispírito, que tem todas as faculdades humanas, né? Aliás, o meu corpo é uma réplica, né? Muito grosseira do perispírito. Então, eu posso ter a visão como perispírito. Quando eu vejo com o meu perispírito, geralmente ou quando eu estou desdobrada, ou geralmente as imagens são formadas aqui assim, ó, atrás da cabeça, porque tem isso, né? Quem já teve visão aí já sabe. A gente pode ver, às vezes, na frente dos olhos, e às vezes a gente vê as imagens como se elas estivessem sendo formadas aqui atrás. Com essa visão perispiritual, né, a gente tem uma visão mais emocional das coisas, mais, digamos assim, mais da imagem, da forma, tá? O nosso perispírito, quando ele desenvolve os fatores de visão, tato, olfato, paladar, audição, ele não vê com partes dele. Por exemplo, o encarnado ouve com o ouvido, não é isso? Cheira com o nariz, vê com os olhos, toca com a pele. O desencarnado, ou nós desdobrados, nosso perispírito, é uma percepção inteira. Então, quando fala o perispírito vê, ele vê com o corpo perispiritual inteiro, não é com uma parte do perispírito. Por isso, a percepção, às vezes, ela dá em 360 graus. Por exemplo, eu na matéria, eu só consigo olhar para frente, eu só consigo ver o que está na minha frente. Para eu ver o que está do lado, eu tenho que virar meu rosto. Quando eu estou desdobrada, não. O perispírito, como ele vê com o corpo espiritual todo, ele tem uma visão completa, mas sempre com uma interpretação ainda mais emocional e ainda mais presa à forma, conforme o nível evolutivo da pessoa. Mas podemos ver também com o campo mental, né? Nós falamos pouco ainda do campo mental nos nossos estudos. Então, só para a gente clarear, o campo mental é um campo vibratório que envolve a centelha divina ou o espírito puro. É o corpo mais sutil do espírito, né? E esse campo mental, ele já não segue mais as leis da matéria. Então, o campo mental não segue tempo, espaço, ele pode ver em qualquer tempo, em qualquer dimensão. Se são poucas as pessoas que desenvolvem a visão do perispírito, mais raras ainda as que desenvolvem a visão do campo mental. A visão do campo mental, como não se fica restrita à matéria, ele consegue ver, por exemplo, por dentro. Consegue, por exemplo, olhar para um corpo encarnado ou desencarnado e ver os órgãos, e ver o que está acontecendo, e ver, por exemplo, sei lá,
né? Como se fosse assim, uma obstrução intestinal, uma artéria entupida, uma forma ovoide acoplada no campo da pessoa, porque o campo mental ele tem essa visão quase que, vamos, é uma metáfora, né, gente? Mas uma visão de raio-x. Por quê? Porque ele percebe todas as dimensões pela sua natureza fora do tempo e do espaço, tá? Então, o desdobramento, né, o médium desdobrado, ele pode desdobrar só o duplo etérico, pode desdobrar o perispírito e pode desdobrar o campo mental, né? E mesmo estando sem, teoricamente, sem estar desdobrado, né, o que o Kardec chama de sonambulismo. Sonambulismo é desdobramento, né? Eu posso ter um desdobramento natural que vem do sono ou de uma concentração na reunião mediúnica, ou eu posso ter um desdobramento que ele chamou, Kardec deu o nome de sonambulismo magnético, né? Que é quando a pessoa recebe passes magnéticos que vão liberando os laços, os fios fluídicos, e o médium consegue desdobrar, tá? Falar, do Kardec usava o termo sonambulismo. Hoje nós já entendemos isso mais como desdobramento, é a mesma coisa, tá bom? Então, quando usa passes magnéticos, nós podemos induzir, ou comandos, pulsos de apometria também podem fazer isso, né? Que são formas magnéticas de induzir o estado que Kardec chamou de sonambulismo magnético. E aí, a visão, porque eu saio da prisão do cérebro físico, que é extremamente limitado, e eu consigo ampliar a minha percepção para ter estas visões. Gente, tá claro até aqui? Se quiserem me interromper para fazer perguntas, por favor. Sheila, boa Oi, noite. Neuza, pode falar, boa noite. Aqui, eu queria entender, e quando você vê de olhos fechados, como se fossem lampejos, ou aparece imagens, ou se não, passa tipo um filme, muito, muito nítido, e aí quando você abre o olho, some. Uhum. O que que acontece? Essa visão extrafísica, né? Ela nem sempre ela é contínua. Então, às vezes nós temos flashes, vê e para de ver rapidinho, não é? E quando a gente fecha os olhos, facilita para que essa percepção do perispírito fique mais fácil, porque enquanto eu estou aqui tendo estímulos externos, né, fica mais difícil eu perceber. Fechei os olhos, é como se eu fechasse a janelinha da terceira dimensão e fica mais fácil eu perceber outras dimensões. O que a gente precisa, Neuza, é tentar entender o teor desta visão, né? Assim, não ficar presa só na imagem, mas na mensagem que essa visão quis passar para nós. E muitas vezes são flashes, vem assim, ó, rapidão, Isso, não é? isso, como se abrisse uma, como diz assim, como se fosse tirar uma foto, Uhum, mas muito claro, se você uhum. enxergar detalhes. Sim, É, sim. e, Isso e é as- uma capacidade sua de evidência. Veja, sim, tem uma diferença de nomenclatura de vidência para clarividência. O médium vidente é aquele que tem essas percepções, às vezes rápidas, às vezes não tão nítidas, às vezes tem médiums que Kardec chamou de cromáticos. Kardec ou foi o Joseph? Acho que foi o Joseph, no Consciência, que chamou de médiums cromáticos, que percebem cores, né? Então, bate o olho numa pessoa, vê a aura da pessoa, vê a cor rosa, vê a cor azul, vê a cor escura, né? São médiums uhum, cromáticos. Então, ele vê, mas não vê a forma, vê a cor, né? Outros médiums percebem coisas meio nubladas, vê como se fosse o contorno, né, de um espírito.
Outros conseguem ver apenas detalhes, né? Igual eu falei, símbolos do que pode significar. E outros conseguem ver tudo, não é? Ver tudo. Isso é o médium vidente. O clarividente, que são raros, 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 né? Um dos médiuns clarividentes mais importantes que nós tivemos foi o Leadbeater. O Leadbeater, ele ajudou a Madame Blavatsky a formar a teosofia, e o Leadbeater era fora do comum, gente. O Leadbeater, para vocês terem uma ideia, ele conseguia ver forma-pensamento. Olha, a pessoa estava pensando aquele campo que a gente chama de psicosfera, formando imagens, ele olhava e ele via as imagens. Olha que coisa fora do comum, né? Mas isso, assim, pela história da humanidade, muito, 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 muito poucos, né? A maioria de nós somos médiuns videntes, então essa visão, ela depende de várias coisas, como eu já disse, de conformação orgânica, de ambiente, por exemplo, um ambiente de uma reunião mediúnica, preparado, protegido, pouca luz, a concentração, isso facilita, não é? Podemos ver a luz do dia, estou passeando no centro da cidade, bato o olho, tenho uma visão, depois eu olho, aquilo já não está mais lá? Posso. Posso, isso pode acontecer com todo mundo. É mais fácil ver à noite porque a gente está mais quieto, mais concentrado, não é? Mas, ô, Sheila, quando você diz assim, procurar entender esses lampejos, né? Essa visão. Às vezes não é só lampejo, às vezes é um fio, por exemplo. Uhum, uhum, Aí a gente tá, eu estou em vigília, não estou dormindo nem nada, de olho fechado, e uhum, aparece e tal. Aí entender isso, né? Eu tenho feito isso com a minha compreensão muito tupiniquim né, da espiritualidade, assim. Mas como entender melhor isso mesmo, sabe? Porque de uhum, repente aparece coisas que eu nunca nem estou pensando. Por exemplo, a noite passada eu sentei para fazer minhas preces, minha oração, e fechei o olho e vi nitidamente, uma senhorinha bem velhinha, de cabelo branco e tudo, que me lembrou uma pessoa, sorrindo para mim. Aí ai, meu Deus. abri o olho rapidinho. Eu nunca concentro e nunca vou a fundo, eu sempre me distraio. Uhum, Então, eu é, fico pensando assim, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar, eu tenho que concentrar, ou eu tenho que fazer que não, ué, isso não é nada. Então, assim, eu só estou tomando um pouco de, né, assim, né, não vou dizer coragem, mas só estou falando porque tudo que você está dizendo, as pessoas estão dizendo, estão muito nessa linha de pensar né, de acontecimentos. Então, está me uhum. dando, né, Sim, eu tô, veja bem, nós estamos cercados de espíritos. Tem espírito em torno de nós o tempo inteiro. Além dos espíritos que estão na terceira dimensão, né? Espíritos humanos como nós, que estão só desencarnados, mas está tudo vivendo aqui na psicosfera da Terra. Além disso, nós temos outras dimensões não humanas também coabitando o mesmo espaço. Nós vivemos no multiverso. É uma ilusão tão grande a gente achar que só existe isso aqui. Isso aqui é só um pedacinho. Então, quando a gente abre essas janelas, esses portais na nossa mente, na nossa consciência, para essa percepção multidimensional, nós podemos interagir com estes seres e que nem sempre são espíritos humanos, podem vir de outras formas. Conversa com eles, dá boa noite. Você falou, você está preparando para dormir, né? Você falou da senhorinha. Ela apareceu para você, dá boa noite, tudo bem? Qual é seu nome? Seja bem-vinda, fica à vontade, né? A não ser que você sinta medo ou algum fluido negativo, que pode acontecer também. Então, você fala, por favor, você me dê licença, porque aqui eu não desejo a sua presença. Mas conversa, gente. São seres como nós, coabitando o mesmo espaço.
Graças a Deus, a nossa visão é limitada, porque nós não temos condições emocionais e mentais, né, para lidar com essa multidiversidade. Mas ela existe, ela é real, ela é concreta e é todo lugar e o tempo inteiro. Kardec já dizia sobre isso, e cada vez mais os espíritos vão trazendo essa questão da multidimensionalidade para nós. Então, aceitar, né? Vai dizer que eu estou aqui dando essa aula sozinha, que não tem ninguém aqui ou me ajudando, ou atrapalhando, ou só ouvindo, ou só, deixa eu lá escutar que a doida está falando. Está tudo perspassando, e tudo é uma questão de energia, de vibração, de sintonia. Você entendeu, Neuza? Então não tenhamos medo. Medo de quê, gente? Medo de quê? O que é que o Espírito pode fazer de ruim com a gente? Nada. Nada. Nem acessa a matéria, coitado. A gente tem que ter mais medo de vivo. Quer dizer, todos estão vivos, né? Mais medo dos encarnados. Os encarnados podem fazer mal. O encarnado pode bater em você, pode roubar. O espírito não. Então, trate-os com naturalidade, com educação, com gentileza, tá? Pode Gente, falar, Fabiano. Eu estava lá no Fonte de Amor, lavando os panos lá, o dia que eu estava dando a limpeza, eu estava sozinho lá. E quando eu olhei para o lado assim, apareceu a cabeça 3 vezes assim. É, um senhor de chapéuzinho, sorrindo. Eu levei que susto, né? Ah, Aí eu comentando com os meninos outro dia lá no Fonte, falei assim, "Ah, mas você levou susto de espírito? Você não está acostumado?" Não, eu falei assim, "Ah, mas mesmo se fosse encarnado, eu ia assustar, eu não estava esperando, né?" não é? Então, assim, é, é, então, assim, só que não estava na matéria, ou está fora da matéria, mas eu não estava era esperando, mas a partir do momento que você está esperando, que converse, né? Não tem medo de Seu som tá dialogar, picando, Fabiano. Seu som coisa parecida. Mas eu é, achei interessante. O questionamento foi assim, mas pô, mas vocês escutaram? Deu para escutar, deu para escutar, né? Você falou que você questionou porque você assustou, porque assustaria com qualquer pessoa que chegasse ali, não é? E a gente que é médium, que está estudando mediunidade, gente, que está em contato com o plano espiritual o tempo todo, a gente tem que parar com essas bobajadas de, eu tenho medo de ver espírito. Pelo amor de Deus, nós somos espíritos, tem medo de ver espírito? Nós somos espíritos, não é? Vamos acostumar, porque o que a espiritualidade tem trazido de informação é que quanto mais o tempo está passando, mais a gente vai ter acesso a essas visões, porque os planos estão se aproximando vibratoriamente. Isso é maravilhoso. Então, quanto mais a nossa mente sai desse misticismo fantasioso, do medo, do perigo, ai, que medo de ver espírito, mais eles vão ter acesso a nós e vai ficando fácil a comunicação, tá bom? Todos os espíritos podem se manifestar, mas nem todos têm a autorização ou a vontade de fazer. Os espíritos não querem, eles só não querem ser visto. E eles podem ficar invisíveis, né, o tempo todo. As intenções, gente, podem ser boas ou más, tá? Lembrando que mesmo as intenções más, elas só se manifestam quando há uma necessidade de aprendizado. A gente não está aqui nesse mundo a Deus dará, à mercê de qualquer espírito vagabundo que quer ficar fazendo gracinha com a gente. Se apareceu, não é? Ou é para você fazer amizade com ele, porque a gente pode fazer amizade, ou é para trazer algum ensinamento, ou é para testar sua fé, né? Testar o quanto realmente você acredita em tudo aquilo que você está estudando, né? É muito legal, não é? E podemos conversar com esses espíritos que nos aparecem. Podemos conversar ou com a voz articulada, falando mesmo, ou podemos conversar pelos pensamentos.
Os espíritos superiores, ou um pouquinho mais evoluídos, eles não articulam palavra, eles conversam só pelo pensamento. Os espíritos mais inferiores, mais materializados, eles precisam da palavra articulada, inclusive, eles precisam de preces em voz alta, eles precisam de culto no lar em voz alta. Por quê? Porque eles ainda estão presos à necessidade do deslocamento sonoro. Eles ainda não entenderam, porque todos podem, só que eles ainda não entenderam que podem se comunicar só com o pensamento, tá bom? Uma outra pergunta que Kardec fez é se esses espíritos que se materializam, eles não materializam, que se manifestam visualmente para nós, se eles podem ter asas, né? Igual a gente vê os anjos com asas, né? E o que o Espírito respondeu? O Espírito Verdade respondeu que espírito não tem asa, não é? Que às vezes eles se manifestam com estas coisas para trazer do imaginário, do simbolismo, né? Essas coisas para nós. E às vezes isso que a gente chama de asa, não é? São manifestações luminosas do campo áurico desses espíritos. A gente associa os anjos alados, né? Anjo tem uma vibração, né, da categoria de espírito superior para cima. Então, imagina o campo desse espírito. É isso que a gente chama de asa, mas espírito não tem asa. Isso segundo Kardec. Algumas outras culturas espiritualistas também já dizem que existem categorias de seres alados, de seres angelicais, que são diferentes dos seres humanos em evolução. Eu, sinceramente, eu não tenho uma opinião fechada sobre isso. Eu acho que demanda um pouco mais de estudo. Então, eu estou dando para vocês a resposta de Kardec, tá? E falando o que outras correntes do pensamento dizem, tá? Segundo essas outras correntes, os seres angelicais nunca encarnaram, pelo menos não no planeta Terra. Eles já vieram para cá nessa categoria, né? E transitam entre as dimensões com uma facilidade muito grande, estão aqui como prepostos do Cristo, como prepostos de Deus, para ajudar os seres humanos na sua evolução, tá bom? Espíritos obenteiros podem ter qualquer aparência? Olha só, eles podem apresentar de qualquer forma? Sim, desde que tenham permissão para isso. Mas também não é qualquer espírito que já tem domínio sobre isso, gente. Essa capacidade de plasticidade perispiritual, ela é de todo mundo, mas não é todo mundo que sabe usar, não é? Por exemplo, qualquer ser humano tem capacidade de dirigir um carro, mas é todo mundo que sabe dirigir? Não. Tem gente que nunca tentou, tem gente que tem medo, tem gente que não quer, não é? Mas a capacidade de dirigir todo mundo tem. Mesma coisa, a plasticidade perispiritual, todo espírito tem, desencarnado. Mas ele só usa quando ele quer e quando ele entende que ele pode. Quando ele já tem controle mental, controle da vontade suficiente para moldar a sua imagem, tá? Animais podem perceber espíritos que se tornam visíveis para eles, porque a visão do animal, tanto assim como a audição do animal, a percepção olfativa do animal, é muito diferente da humana. Eles têm menos distrações do que nós, não é? Então, vocês já viram, gente? Eu tenho meus gatos aqui, é uma barata, né? Eles estão assim, de repente eles olham e ficam parados, os três, olhando para um lugar só. Eu estou, vixe, Maria, o que que eles estão olhando? Tento ver, tento perceber, percebo nada. Aí, de repente, eles relaxam e saem. Eu estou ainda, tá, desistiu de aparecer para eles, né? Então, isso pode aparecer. E há relatos também de espíritos que se manifestaram visualmente para pessoas e os animais perceberam, tá? Isso é muito comum. Aliás, gente, isso é toda hora, tá? É muito comum.
Quando estamos doentes, Kardec coloca isso também, quando estamos doentes, fica mais fácil a gente ter visão. Vocês já viram isso? Principalmente quando está pertinho de desencarnar, ou quando a pessoa está com muita febre, ou quando ela vê coisas, ela vê espíritos, vê mentores, vê obsessores, ela tem uma visão extrafísica melhor. Por quê? Como ela está doente, os laços que prendem os corpos espirituais ao corpo físico estão mais afrouxados, não é? Então fica mais fácil ela ter percepção dos outros planos, não é? A questão da noite. O povo morre de medo da noite, né? Acha como se à noite fosse aparecer mais espírito que de dia. Morro de medo de ficar sozinha em casa à noite, de ver coisas, como se de dia os espíritos não fossem se manifestar. Mas à noite é mais, a gente ouve mais causos, né? Mais relatos de aparições à noite. Por quê? Mais silêncio, menos luz, mais concentração. Então, e tem aí como é que eu digo? Uma questão da superstição, né, cultural muito grande sobre a noite, né? O povo tem medo da noite, assim como nós temos medo da nossa sombra, nós temos medo da nossa escuridão, do mesmo jeito que temos medo da escuridão noturna, porque a escuridão, ela mostra coisas que a gente não quer ver, ou que a gente teme ver. Assisti um filminho semana passada que eu indico para todo mundo, é muito legal, chama Órion e o Escuro. É um menino que tinha medo do escuro, até que o escuro, enquanto entidade, se manifesta para ele e fala: Poxa, eu queria tanto que as pessoas não tivessem medo de mim. A maior tristeza do escuro é as pessoas terem medo dela. Então, o desenho vai se passando, mostrando essa desmistificação do escuro, né? E em relação a às aparições, né? Tem muito disso também. Kardec fez uma pergunta interessante. A visão dos espíritos acontece em estado normal ou somente no que ele chamou de êxtase do vidente, né? O que é isso? É só quando a gente está assim em transe mediúnico ou eu bato o olho e posso ver, né? Então ele falou que pode acontecer dos dois jeitos, tá bom? Das duas formas. Você pode ver normalmente, como a Neuza estava contando ali, em flashes, em coisas, ou no transe mediúnico, tá? Ele até sugeriu que a gente lesse lá no Livro dos Espíritos a pergunta 441, que é o que eu falei, que tem o médium sonambúlico natural e tem o médium sonambúlico magnético, que é quando ele deseja entrar em transe mediúnico para poder aflorar a vidência, né? Kardec chama isso também de segunda vista, né? E os yogis chamam de terceira visão, né? Então, a gente tem a primeira visão, esse aqui seria o terceiro olho, a terceira visão, ou segunda vista no vocabulário de Kardec, que é a visão extrafísica. E Kardec perguntou, esta segunda visão, ela é permanente? Ou seja, a pessoa vê o tempo todo? Não, não é possível. A gente não dá conta. O cérebro humano não comporta perceber o plano extrafísico o tempo todo. Agora, é claro, alguns por mais vezes, alguns por mais tempo, alguns por muito tempo. Acredito que Jesus tinha isso o tempo todo e não devia ser fácil, né? Mas ele era Jesus. Né? O Leadbeater, muitas vezes, muitos médiums, muitas vezes, não é? E a gente tem que fazer de conta, muitas vezes eles tinham que fazer de conta que não estavam vendo, né? O desenvolvimento pode acontecer, sim, através de exercícios. Então, gente, o exercício mais fácil para quem quer desenvolver isso, 2 exercícios que eu gostaria de citar. Primeiro, respirar. Médium tinha que ter aula de respiração, tinha que fazer parte do desenvolvimento mediúnico, aprender a respirar. Porque a respiração é o limite entre o consciente e o inconsciente.
é o limite entre as dimensões. Quando eu domino a minha respiração, o meu pensamento foca num só ponto e fica muito mais fácil eu ampliar as minhas percepções. Uma outra coisa que nós podemos exercitar é desenvolver a percepção dos detalhes, é parar para ver, desenvolver a contemplação. Porque a gente não faz isso, a gente é tudo rápido, né? A gente bate o olho, não vi nada. Agora, bate o olho e fica olhando, fica olhando, fica olhando. Comece a contemplar uma flor, comece a contemplar um copo d'água, comece a contemplar um pôr do sol, comece a contemplar o ar, igual os gatos, né? Os gatos ficam olhando assim. Comece a contemplar, porque o olho, ele vai acostumando a ver, não é? Se o olho não acostuma a ver, nunca vai perceber nada, ele fica só no óbvio. Então, fazendo um pouco de exercício respiratório, desenvolvendo a habilidade da contemplação, não é? E abrindo a sua mente para percepções não usuais. Porque às vezes você vê um troço que é tão assim absurdo entre aspas para você, que você fala, não vi nada, isso é coisa da minha cabeça, não é? E passa batido e finge que não viu. Às vezes uma flor, uma folha se mexendo, às vezes um vulto passando, é melhor fingir que não vê, né? Mas na verdade a gente vê muitas coisas se manifestam e a gente não dá atenção para elas, tá? Kardec fez uma outra pergunta aqui, que como que o espírito se torna visível? Eu até já disse isso no início da aula, mas vale repetir, pelo mesmo mecanismo de todas as manifestações materiais, que é pela combinação de fluidos, né? O fluido do próprio espírito com o fluido cósmico universal e mais o fluido materializado de um encarnado. Os espíritos que aparecem podem ser perceptíveis pelo tato, ou seja, você pode pegar neles, apertar a bochecha, dar beijinho, sentir, abraçar. Você consegue fazer isso com o espírito manifestado, né? Não. Não podem. O que acontece muitas vezes de você sentir, por exemplo, o espírito pegando na sua mão, ou alisando o seu cabelo, não é? Ou lhe dando um beijo, ou essa proximidade de um abraço, é que o espírito impressiona o seu tato, ou seja, ele empresta uma força magnética para a sua pele, né? E a sua pele percebe a vibração, mas não necessariamente o tato. Vocês entendem isso? É lindo, né? Então, é o espírito que impregna magneticamente você. E você percebe presença, tato, cheiro, essas coisas todas, tá bom? Inclusive, alguns espíritos podem deixar vestígios da sua passagem. É um lencinho que aparece, é uma coisa que cai, é um livro que abre, né? Em alguns casos, poucos casos, depende da qualidade de doação do ectoplasma do encarnado, eles podem se tornar momentaneamente tangíveis, né? O que prova haver matéria entre o plano material e o plano espiritual. Kardec fazia algumas experiências, né? E muitos outros depois fizeram experiências de quando manifestava o espírito, passava gesso em torno da mão, em torno do rosto, aí ficava aquela imagem como se fosse um molde, né? Eles se tornavam tangíveis desta forma, mas a maior parte das vezes, hoje não é mais necessário, porque antigamente isso era necessário, gente, porque tinha que provar que existia, a gente já pulou essa fase, né? Não tem mais necessidade disso, tá bom? Os espíritos podem aparecer em formas não humanas. Então, o espírito pode manifestar como um gato, como um passarinho, ou como uma flor, ele pode manifestar? Não, eles não podem. Mas eles podem
produzir fenômenos que façam você enxergar estas coisas. Então, veja, o espírito não plasma o seu perispírito em nenhum formato que não seja humano. Segundo Kardec, nós vamos, né, ter uma ressalvazinha disso daqui um pouco. Mas ele pode ou hipnotizar ou plasmar uma forma, né, de só momentaneamente, vai existir só naquele momento, para que você veja aquilo que ele quer que você veja, aquilo que você precisa ver para o seu aprendizado, ou seja lá o que for. Bom, segundo os xamãs, né, e algumas culturas orientais, os seres encarnados podem adquirir formas de animais. Segundo Kardec, não. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Eu não sei se os xamãs estavam falando mesmo dessa plasticidade do perispírito ou da aquisição de uma forma momentânea, como se fosse uma forma pensamento criada que ganha vida. Kardec falou, nós estudamos isso nas aulas anteriores, que ganha uma vida, é uma vida, não é real, como é que a gente fala? Esqueci o termo, uma vida momentânea, né? É anímica, só naquele momento, não tem alma, não tem espírito, aparece aquele ser, aquela forma criada e rapidamente ela se desfaz. Talvez os xamãs estivessem se referindo a este fenômeno. Mas em muitas culturas eles dizem desta possibilidade. Inclusive, nas histórias, né, quando estuda magia, lá da Rússia, da Sibéria, eles têm vários casos. No interior de Minas, eles têm vários casos daqueles matutos que tinham a capacidade de se transformar em animais para se tornar invisíveis para os seus inimigos. Tá? Kardec diz que não, que um espírito humano só consegue uma plasticidade na forma humana. Então, a gente fica aí esse abacaxi para vocês pensarem. Não estou fechando questão, estou só dizendo que existem correntes de pensamento diferentes, falando coisas diferentes, tá bom? Inclusive no budismo, o budismo também fala dessa possibilidade, né? Segundo o Espiritismo, uma vez encarnados como humanos, jamais vamos encarnar em formas animais, né? Mas o budismo e outras correntes do pensamento dizem que, vez por outra, nós podemos habitar corpos de animais, mesmo já tendo chegado à fase hominal. Então, são estas coisas que são Sheila, colocadas. Sim, a Lígia aqui. sim, E no Lígia. caso da zoantropia, que a gente aprende muito, né, nas reuniões mediúnicas, que as pessoas, como você falou, os lobinhos que você viu, né, os cães que depois você os, né, no sonho e depois você os falava sobre o evangelho, evangelizava, e das reuniões chegam com aqueles aspectos e nós é uma hipnose também, né? Um outro ser espiritual pode promover uma hipnose e ele se vê dessa forma. Na verdade, ele não está na forma, ele se vê assim. E aí, Não. quando eles chegam com aquela forma toda animalizada, a gente também pode ajudá-lo a voltar à forma. A coisa da Por zoantropia favor, é um porque várias pouco mais linhas. complexa. É um pouco mais complexa do que isso. Então, vamos lá. O espírito tem uma plasticidade. No caso da zoantropia, podem ter dois aspectos. Um, esse sim que você falou, que através da hipnose, o ser, né, ele se vê de uma outra forma, aí basta tirar o efeito magnético e ele volta à forma humana.
Mas existem casos de degeneração do perispírito, é um caso muito grave e que demanda muitos séculos, né, de degeneração através do ódio, da raiva, do desejo de mal, de todas as viciações do espírito, em que ele vai sim perdendo a consciência da sua humanidade e vai degenerando o perispírito, voltando a estágios anteriores e assumindo, sim, formas Hum, inicialmente de animais, Francisco. lobos, cachorros, e vai regredindo, lagartos, vermes, até chegar na degeneração máxima que o ser pode chegar, que é quando ele perde a sua forma humana e se transforma num ovoide. Ovoide. Então, são Uhum, casos um entendi. pouco diferentes de Uhum, só uhum, uma aparência. Ali há mesmo um processo degenerativo. Quando o espírito, o perispírito degenera a chegar num ovoide, e isso acontece por centenas, milhares de anos de degeneração, o retorno, ele é lento, sofrido e demanda muito trabalho para esse espírito voltar a reconstituir um perispírito, e às vezes vem várias encarnações, essas encarnações rapidinhas em que é só uma, 2 semanas e tem um aborto, ou depois vai nascendo com problemas, né, uhum. deformidades de tudo enquanto é jeito, até o momento que, pela misericórdia divina e o trabalho interno daquele ser, claro que com intervenção, né, de muitos seres de luz ajudando, ele retoma o seu perispírito e continua a sua caminhada evolutiva, tá? Então, são duas Ok, situações diferentes. Uma é a minha mente criando e plasmando o meu perispírito, e outra é realmente a morte do perispírito, a degeneração máxima, no caso do ovoide, tá bom? tá bom, entendi, ficou bem claro. Ai, que bom, que bom. É muito complexo nas reuniões mediúnicas tratar ovoides, porque eles têm um campo tão contaminado, tão tóxico, degenerado, que às vezes o médium em contato, a gente, veja bem, a gente não. Um ovoide não se manifesta através de nós, a não ser pelo pensamento e sempre com uma barreira de mentor, porque a gente não dá conta do nível de toxicidade de um ovoide. Uma vez, durante uma reunião, eu tive a honra, a felicidade de ceder o meu corpo físico para uma coisa que eles chamam de choque anímico. Havia sim um ovoide que foi resgatado e eles me perguntaram, eu sempre fui muito corajosa, né? Top tudo, gente, top tudo. Vamos lá, toda reunião Uhum. mediúnica, eu sei que os espíritos estão tomando conta. Sheila, você deixa ser através de você? Eu falei, ah, bora, vamos ver como é que é isso. Mas é assim, é segundos, porque se fica 1 minuto, já corre risco até de eu absorver patologias graves por causa dessa proximidade. Então, eu tive, né, a Eu já felicidade de passei por ter essa uma experiência na experiência. mesa. Eles acoplaram o ovoide ao meu perispírito e assim, pum, pum, começou e saiu. Porque não pode ficar. Mas, gente, que coisa legal. Eu fiquei muito feliz. Foi muito rápido, não tive muita percepção da toxicidade dele, mas eu tive a percepção do quanto os espíritos superiores agiram no meu campo para me proteger, e eu sei que dali tornou-se possível. Mas eu percebi o perispírito dele voltando. Foi doido, é como se fizesse assim. Vamos ver se eu vou saber explicar. Entrou pelo solar e fez assim, ó. Na hora que ele espichou, ficou do meu tamanho e saiu. Foi assim, bem assim, pum, pum, saiu. Bem rápido, mas foi uma Uhum, uhum. experiência linda. E Ah, dali ele já ia é interessante. começar. Oi?
interessante você falar em show, porque foi a mesma experiência que eu passei na mesa com o médico. E eu Ai, que estava com legal. a outra pessoa, eram 3 pessoas. Eu, como esclarecedora, que eu tenho uma percepção intuitiva, e como você estava me explicando aí do campo mental e da visão do perispírito, que eu ainda não entendi a minha qual que é. Ela está aí nesse meio. E aí eu via, e a médium, que a pessoa, a outra pessoa, que ela percebe em desdobramento, ela tem essa visão, que a gente brinca de raio-x, ela viu exatamente, foi um choque anímico também, foi Uhum. até a equipe de Joseph que estava coordenando, e ela teve essa mesma visão e eu também, ao mesmo tempo, dois fiz pichar. E foi um choque rápido, num médium Aham. bem antigo que a gente tem lá, bem experiente. E essa questão de espichar, é interessante isso. Achei legal você falar isso, Legal, né? Que bom. porque foi uma das poucas experiências que eu tive, assim, e que foi exatamente dessa forma. Legal. Exato, Bom, né? Como se adequasse, a gente fosse um molde, né? E dali aí ele começa a sua caminhada evolutiva já com o perispírito exatamente. reconstituído e vai poder reencarnar. E como que vai ser isso, né? A gente não sabe muito, a gente sabe muito pouco sobre essas coisas, né? Porque é um assunto É, polêmico, grave, profundo e complexo, não é uma coisa assim simples, né? Meninos, o que eu tinha que trazer de conteúdo era isso. Nós temos ainda 10 minutos, então eu estou abrindo para perguntas, para considerações. Não tenham medo de falar. Aqui é um espaço de estudo, estamos todos aprendendo. Então, esses 10 minutinhos, quem quiser tomar a palavra, fique à vontade. Pode falar, Fabiano. Ô, Sheila, é porque eles falam assim que o espírito ele nunca regride, né? O espírito, né, que é a junção de todas as personalidades, essa centelha divina, no caso, aí não regride. O que regride, nesse caso aí, é o perispírito. É Uhum, isso? exatamente. Para deixar claro aí, porque às vezes tem alguém que possa ficar com dúvida nesse caso aí. Uhum, muito bem. eu posso falar? E, Sim, assim, por eu favor. entendo, e pelas leituras e os estudos, que, na verdade, não é uma regressão. Ele fala não retrograda, ou seja, ele não desce na escada evolutiva. Ele dá uma alegria na escada evolutiva. Agora, o perispírito, como a Sheila explicou bem, ele degenera, né? De acordo com o seu quadro mental, psíquico que você está vivendo. É um Isso, Sheila? adoecimento da mente tão grande que Exato. ele perde a capacidade de se reconhecer como indivíduo. Ele vai adoecendo, ele vai se contaminando, e existem processos de obsessão complexa gravíssimos. Em algum momento a gente traz esse assunto, não era o tema da aula de hoje, mas a não ser essa manifestação visual, não é? Mas não é mesmo um retrocesso, é uma degeneração. Alguém mais, gente, quer fazer uma pergunta, uma colocação sobre a aula? Ficou claro? Quem quiser que eu esclareça ainda algum ponto sobre essa manifestação visual, fica à vontade. Sheila, Oi, Elô! tá boa? Joia, minha linda. Boa noite, pessoal. É, quando eu trabalho na mesa, né? E você falou de espírito zombeteiro, Só celular. e tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. É interessante que eu acho que o médio tem que ter, eu acho assim, pela minha experiência, né, pelo que eu faço, você tem que ter uma postura muito firme nessa hora, porque eles chegam às vezes dando gargalhada, eles chegam criticando, eles querem atrapalhar a reunião, entendeu? Desequilibrar o médio assim e tal. Então você tem que ter realmente uma postura de firmeza com eles e não permitir
Porque quem conduz é o médium, né? Uhum. Então, a gente não pode assim deixar eles ficarem fazendo o que querem na hora da reunião. Então, assim, é impressionante como que quando você fica firme, e aí, porque mente é a mente, né? Então você fala, né? Eu não, você não vai ficar aqui agora, aqui não é o seu lugar, no pensamento. E o esclarecedor também ajuda, vai fazendo oração e tal. Como eles querem, eu estou te falando isso assim, porque eu já tive essas experiências assim. Como eles querem atrapalhar e acham que vão chegar, né, Sheila? E ficar desequilibrando todo mundo, não é verdade? É claro. E você disse uma coisa muito certa, Elo, que é a postura do médium, né? É, Mas também precisamos aproveitar esse momento para trazê-los para uma reflexão. Porque, veja, se esses espíritos tiveram a permissão de se manifestar numa reunião mediúnica, é porque eles tanto estão trazendo a oportunidade do médium se posicionar e tal, é, e tal, e tal, mas porque também está na hora deles tá aprender alguma precisando, né? coisa, né? Então, às É, vezes, a gente tem um hábito, eu já vi isso acontecendo, né, em reuniões mediúnicas, do dirigente da reunião só falar assim: vocês não podem manifestar aqui, vocês têm que ir embora, que aqui, não, né? não, Só estou dando exemplo, né? é. Mas é hora da gente cativá-los e E conversar com eles de igual para igual, mostrando para eles aqui, ó. Então fica aí prestando atenção. No final da reunião a gente conversa, tá legal e tal, e vem trazendo com alegria, com bom humor, com carinho e como diz Emmanuel para Chico, amor e disciplina. disciplina, é o que É eu a estou chave. falando. É porque assim, daquele jeito que você tem que passar para o espírito que daquele jeito que ele quer ficar, ele não pode ficar. Uhum, Mas o esclarecedor vai conversando, vai fazendo preces, vai encaminhando, né? Então, uhum, eu entendi muito bem o que você falou, que ele talvez tenha vindo para ter uma oportunidade de esclarecimento. uhum. Isso, com certeza. Mas o que eu quis dizer é assim, sobre a postura mesmo. Porque Sim. senão vai deixar o espírito dando murro na mesa, gritando e não sei o quê, né? Então você Aí a tem gente não que. educa, né? É, é Não isso. educa. E aí passa muito pelo médium. E entra aí uma questão cultural é, muito interessante, de que algumas correntes, né, às vezes até espíritas, mas geralmente não Umbanda ou alguma outra coisa, tem a cultura de que o espírito pode chegar e se manifestar de qualquer jeito, falando palavrão, às vezes É, falando errado, não é? E tudo passa pela mente do médium. Então, se o médium acredita naquilo, então ele deixa manifestar. Se o médium já tem um processo de autocontrole, ele orienta, ele guia, né, a é. manifestação de uma forma Uma bonita, forma. elegante, educada, né? Mesmo que Uhum, o espírito esteja lá do esbravejando jeito. e tudo, ele que vai dar o tom, porque é assim que tem que ser, não É é? isso. Uhum. Muito bem, Elo. Como sempre, essa delícia, essa mulher. Ah, Obrigado, minha mestra querida. oh, Adoro. linda, também te amo, obrigada. É. Queridos, o nosso tempo terminou. Quero que vocês fiquem muito à vontade para colocar lá no grupo, trazer discussões, trazer perguntas e até mesmo quem está assistindo aqui pelo YouTube pode escrever aí nos comentários, viu? Perguntas, apontamentos, para a gente poder aprofundar, porque às vezes os estudos ficam assim, um fala, o outro escuta e não aprofunda, e a ideia de todo mundo é muito importante. As experiências de vocês são muito importantes. Não existe experiência boba, nem fala inútil. Tudo é valorizado, tudo vale a pena ser visto, ser falado, não é? E o nosso trabalho aqui é de troca. Então, eu desejo a todos uma próxima quinzena de muito estudo. Deem uma olhadinha nessa questão da semiótica, né? Desse estudo dos símbolos, que isso também pode complementar
né, o que Kardec nos trouxe. E estaremos aqui, sem ser semana que vem, na próxima, continuando com o livro dos médiuns e, na medida do possível, acrescentando outras coisas, né? Igual hoje eu trouxe informações do livro dos Espíritos e do livro Consciência, para a gente aprimorar e aprofundar no nosso trabalho, ok? Ok, obrigada, Ah, Edilene. bacana, Nossa, Edilene, obrigada, querida. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente terminar, né? Agradecendo imensamente. E qualquer agradecimento é tão pouco, né? A gente poder reunir em nome de Jesus e falar de amor, falar de conhecimento, falar de acolhimento e falar de nós mesmos, que somos seres todos em evolução, em processo de autoconhecimento, de autoaprimoramento e colocando todas as informações, todos os aprendizados a serviço do nosso Mestre Maior, que possamos ser instrumentos cada vez mais dóceis nas mãos das falanges do bem e da luz, em favor de nós mesmos, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso planeta, né? Que possamos aí engrossar as hostes de luz para a transformação da Terra num lugar cada vez mais lindo, cada vez mais próspero, cada vez mais amoroso. Que Jesus nos proteja, nos ampare e nos abençoe sempre. Que assim seja. Que assim Graças a seja. Deus. Obrigado, querida. Obrigada a todos vocês, gente. Uma noite muito linda, de muito descanso e uma quinzena de muito estudo para todos nós. Fiquem com Deus.